Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje de maneira especial, a igreja celebra a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja. Nasceu por volta do ano 1225, da família dos condes de Aquino. Estudou primeiramente no mosteiro de Monte Cassino e depois em Nápoles. Ingressou na ordem dos frades pregadores e completou os estudos em Paris e em Colônia, tendo tido como professor Santo Alberto Magno. Escreveu muitas obras de grande erudição e, como professor, lecionou disciplinas filosóficas e teológicas, o que lhe valeu grande reputação. Morreu nas proximidades de Terracina, a 7 de março de 1274. Sua memória é celebrada a 28 de janeiro, data em que seu corpo foi trasladado para Toulouse, França, em 1369. Que Santo Tomás de Aquino, que recebeu de Deus uma grande iluminação, ao ponto de ter escrito para todo mundo, para toda a igreja, e trouxe um grande benefício para a igreja através de sua grande obra, a grande Suma Teológica. Quem tiver tempo e quem tiver a graça, leia a Suma Teológica e você vai compreender as coisas do céu. Você vai ter uma compreensão muito grande das coisas de Deus. Que Santo Tomás de Aquino interceda pela igreja, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Voltemos para o evangelho de hoje. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Quem que são meus irmãos? Quem que são minhas irmãs? E quem é minha mãe? Senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Todos nós somos convidados a fazer a vontade de Deus. Hoje a liturgia, ela está toda voltada para essa questão dessa vontade. A vontade de Deus, que primeiramente nós precisamos olhar e ver que essa vontade se realizou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora, a mãe de Jesus e nossa mãe, ela fez a vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então nós olhamos para Nossa Senhora e vemos que ela fez a vontade. Nós olhamos para Jesus e vemos também que ele fez a vontade do Pai. Lembrando que Jesus, ele é Deus.
nos evangelhos ele vai dizer que a vontade do Pai é que nenhum dos seus pereça. A vontade do Pai é que Ele dê a vida pela nossa redenção, pela nossa salvação. O Salmo 39 hoje diz o seguinte: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas como se deu na prática esta vontade que Jesus veio fazer ao Pai? A vontade do Pai, eis que venho com prazer para fazer a vossa vontade. Na primeira leitura hoje da carta aos Hebreus, nós estamos no capítulo 10, do versículo 1 até o 10. Aqui, o autor da carta aos Hebreus mostra-nos como é que essa vontade de Deus ela foi feita por meio de Jesus Cristo. A primeira coisa que aqui nós podemos observar é no versículo 5. Jesus diz, o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: tu, o Pai, não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Então, quando Jesus está dizendo que o Pai já não quis mais vítimas e nem oferendas, mas destes a ele um corpo, aí nós voltamos lá para o momento da encarnação do Verbo. Jesus, e eu sempre falo isso, e os sacerdotes também falam, Jesus é Deus, ele é de natureza divina. E por ele ser Deus e ser de natureza divina, ele não teria como morrer. Deus não morre, meus irmãos. Deus é Deus, Deus é Espírito. Então Deus não morre. Mas era preciso, meus irmãos, que uma oferta, um sacrifício de alguém fosse oferecido para que toda a humanidade, todos nós, desde Adão até o último que virá, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, todos fossem salvos completamente do pecado dos nossos pais, do pecado de Adão e Eva. Porque a reconciliação nossa, ela só poderia acontecer com morte, com sacrifício. Mas sacrifício de animais, sacrifícios do ser humano, não seria capaz para resolver este problema. Então, o que foi que aconteceu? Tu me destes um corpo. E aí nós vamos entender o momento em que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, e aparecendo a Nossa Senhora, ele convida, pergunta para ela se ela quer ser mãe do Salvador. E Jesus precisava de um corpo. Então ele precisava de uma mulher para ele nascer. Por isso que recentemente nós comemoramos aí o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi a vontade que Jesus veio fazer com prazer. A primeira vontade foi essa. Era preciso que ele morresse, que ele se sacrificasse. Mas para ele morrer e ser sacrificado, ou melhor, para ele ser sacrificado e morrer, era preciso que ele tivesse um corpo. Por isso aqui está dizendo: tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Então, o que é que acontecia nas religiões? Tanto as religiões pagãs como a religião judaica. Nas religiões pagãs, eles ofereciam sacrifício aos seus deuses
com pessoas ou animais. Se a gente for olhar a história dos maias, dos astecas, nós vamos ver multidões e multidões de pessoas eram mortas. Eles iam, conquistavam as terras, traziam aquelas pessoas escravas e aquelas pessoas eram mortas para oferecer sacrifício aos deuses deles, não ao Deus único e verdadeiro que nós adoramos e que foi revelado, mas aos deuses deles. Então, imagina, muitas pessoas eram mortas, eram pessoas. Se nós olharmos para a religião judaica, até o momento em que o templo existia, lá se oferecia animais. Cordeiros eram levados, touros eram levados, e eles precisavam ser assim perfeitos, eles não poderiam ter nenhum defeito. Então ali no templo de Jerusalém era oferecido sacrifícios. Compreendeu? E assim nós vamos ver em outras religiões. Tem religiões assim aqui no Brasil, bem próxima de nós, que eles oferecem galinha, matam galinhas pretas, assim o pessoal fala, nunca vi, mas assim as pessoas dizem. Oferecem também cachaça e também outras coisas. Tudo forma de aplacar a ira de Deus, tanto no paganismo como no judaísmo. Com a vinda de Jesus, agora o sacrifício verdadeiro é oferecido ao Deus verdadeiro. E o sacrifício oferecido é o próprio Deus na sua humanidade. Aí nós entendemos agora Jesus. Aí nós vamos entender também quando aqui vai dizer: tu não quisestes nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado. Então, esses sacrifícios, essas oferendas oferecidas a Deus, quer seja no paganismo, como eu acabei de dizer, quer seja no judaísmo, Deus não aceitou. Não eram aqueles sacrifícios não aplacavam a ira de Deus. Se oferecia sim no judaísmo, mas era uma prefiguração do verdadeiro sacrifício. Então, naquela sexta-feira santa, aí sim, o Filho de Deus, na sua humanidade, ele está ali na cruz e ele entrega o seu espírito. E antes de ele entregar o seu espírito, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ele pede perdão, ele absolve nele o pecado da humanidade, de todos os seres humanos. Jesus recebe sobre ele a maldição que pesava sobre nós, passou para ele, e naquele momento ele se oferece em sacrifício. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento que Jesus morre crucificado, aí sim, esse sacrifício único, oferecido uma vez por toda a humanidade. Depois vocês leiam esse capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1 até o 10º, ou se você puder, leia todo esse livro, essa carta aos Hebreus, que você vai entender o que eu estou falando. Eu estou resumindo bastante. Então, a vontade do Pai era que Jesus tivesse um corpo para ser oferecido em sacrifício,
pela humanidade. De agora em diante, meus irmãos, nenhuma outra religião que ofereça sacrifício é aceito por Deus. Nenhuma, ouça bem o que estou dizendo. Nenhuma religião fora do catolicismo, aqui está o detalhe que eu não falei antes, né? Nenhuma religião fora do catolicismo que ofereça sacrifício a Deus é aceito por Deus. Só na Igreja Católica é que o verdadeiro sacrifício é oferecido ali na Santa Missa, porque a Santa Missa é a atualização daquele sacrifício que aconteceu lá no passado, mas não é um outro sacrifício, é o mesmo sacrifício. Aí sim é aceito. É perder tempo ir para essas religiões e ficar oferecendo galinha, ficar oferecendo... E tem religiões aí que ainda é satânica, que oferece, viu? Seres humanos. Não é aceito por Deus. Se um católico, ele sai da Igreja Católica, ele vai participar de qualquer ritual fora da Igreja Católica, isso se chama idolatria. É pecado de idolatria, meus irmãos. É um pecado contra o primeiro mandamento. Se você que é católico, deixou a Igreja Católica e foi para uma outra religião para participar daqueles ritos, você peca mortalmente. Precisa buscar um sacerdote para se reconciliar com Deus. A reconciliação só se dá por meio da confissão. E não é confissão comunitária, não. Confissão auricular com o sacerdote. Ali você fala com o sacerdote. Fui numa tal religião aí e ofereci uma galinha. Me mandaram comprar uma galinha para matar essa galinha para oferecer aquele sacrifício, para eu obter isso, eu obter aquilo. Isso é pecado mortal para nós católicos, porque o único sacrifício aceito é o de Deus. Observemos até lá no judaísmo. O sacrifício da antiga aliança era o de animais. O da nova aliança é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz, 70 anos depois, quando o templo de Jerusalém é destruído, lá cessou-se os sacrifícios oferecidos, porque não daria para ficar se oferecendo dois sacrifícios, o do judaísmo e do catolicismo, do cristianismo. Então Deus, na sua infinita misericórdia e na sua providência, aconteceu que o templo de Jerusalém foi destruído e vocês observem, lá em Jerusalém não se oferece mais sacrifícios por causa do novo sacrifício. A nova aliança, no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, fala da nova aliança que Deus fará. Ele fez uma aliança antiga e agora ele vai fazer uma aliança nova. E lembremos que naquela quinta-feira santa, Jesus fala isso. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Não é uma aliança que vai se fazer para depois vir outra. Ela é eterna. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, atualizado, renovado na Santa Missa, é eterno. Na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, São Paulo vai dizer que este sacrifício ele será oferecido até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora deu para entender
a vontade do Pai. Quem é que faz a vontade do Pai? É aquele que participa do sacrifício da Santa Missa, aquele que é católico, aquele que aos domingos vai lá com toda a sua família, ou se a família não quer ir, vá você e participa da Santa Missa. Essa é a vontade do Pai, é que nós participemos da Santa Missa. Tanto que o terceiro mandamento vai nos dizer o quê? Que nós devemos santificar o domingo, guardar os domingos e festas. Mas eu já falei aqui também que, infelizmente, existem lugares que as pessoas acabam não participando da Santa Missa porque dificilmente o sacerdote vai lá por motivo de locomoção, lugares muito distantes. Às vezes é uma missa celebrada uma vez por mês. Tem lugares que a missa é celebrada uma vez por ano, que não tem como o sacerdote chegar lá, senão são muitas comunidades que ele tem que participar. Então, todo dia está participando, celebrando uma missa em um lugar, e são lugares distantes, e aí aquelas comunidades ficam prejudicadas e acabam não podendo. Claro, essas pessoas que não podem, elas não incorrem em pecado. Mas aí elas podem estar participando pela TV, pela internet, não que tenha a mesma validade, como eu já falei, e nós, padres, falamos, é doutrina da igreja. O sacramento é presença. Tem que estar presente para participar. Mas participando por esses meios é uma forma de não perder o sentido do sacrifício. E ali se alimenta através da palavra de Deus, faz também a comunhão espiritual e tudo mais. Mas a vontade do Pai é que nós participemos da Santa Missa. Esta é a vontade. E que o demônio não nos tire isso. Porque o demônio coloca preguiça, porque ele sabe o valor da missa. Ele sabe que na missa, ali quando acontece o sacrifício da missa, ele é derrotado, as forças malignas são derrotadas. Mas ali também a porta do inferno se fecha e a do céu se abre. Os pecados nossos são redimidos. Que maravilha, a porta do céu se abre para todos nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E um dos grandes pecados é faltar à Santa Missa. Podendo participar e não vai, é um grande pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.